a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como que se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. A nossa palavra, meus irmãos, tem gerado em torno do seguinte fato: que uma igreja na prática, ela não é dominada por rituais, ela não é dominada por ritos, liturgias, algo que muitas vezes nos torna seco e áridos. Mas uma igreja na prática é uma igreja que resolveu andar com Jesus, isso é evangelho, e obedecer o que Jesus mandou com que obedecêssemos. Quando nós falamos do verso 1, a Bíblia está falando do amor fraterno, é aquele irmão que você conhece. Pois é, esse irmão que eu conheço, ele deve ser alvo do meu amor. Eu devo amá-lo, eu devo cuidar dele, porque um dia serei cuidado por ele. No verso 2, a Bíblia manda a gente não negligenciar a hospitalidade. Aqui é o amor ao estranho, porque no Evangelho eu não escolho a quem amar. No Evangelho o amor não é uma opção. No Evangelho só posso amar. No Evangelho Deus me capacita. Porque recebi amor, agora posso te amar. Porque fui amado, amo. Porque Deus operou isso em mim, agora eu dou isso a você. Isso é Evangelho. Aí chega nesse verso 3, é um verso que é difícil a gente falar. Eu confesso para vocês. Porque nesse verso 3... se trata de um tema muito polêmico, e eu sei que é. O verso 3 diz para a gente lembrar dos encarcerados. O verso 3 diz para eu lembrar daquele que um dia pode chegar perto de mim e falar: perdeu. Não sei se você que está me ouvindo já passou por isso. Eu já passei por isso em Belo Horizonte, eu sei. Pastor, a Bíblia está mandando eu me lembrar daquele que tirou de mim o que eu levei anos para conquistar. O Evangelho é assim. O Evangelho me ensina uma coisa preciosa, meus irmãos. O Evangelho me ensina que, se eu sou assaltado por alguém, não faço o mesmo com ele, isto é, eu não vou assaltá-lo. Porque se ele me assalta e eu o assalto, eu me tornei igual a ele. Compreende? O Evangelho me ensina o seguinte: que se alguém matou a uma pessoa que amo, o Evangelho diz: não faça o mesmo, porque se você fizer o mesmo, você se torna igual a ele, e igual a ele você não é. Por isso que eu não acredito em pena de morte, é posição pessoal minha, porque o sujeito mata uma pessoa, e alguém diz o seguinte: por você ter matado essa pessoa, nós vamos te matar. Veja, o resultado é o mesmo, agora a ação, o que leva... o resultado é o mesmo, é a morte. Ambos mataram, um munido de maldade, o outro munido de um discurso importante, dizendo o seguinte: porque você matou, nós vamos te matar. Pois é, ao matá-lo, você está se tornando igual a ele. O Evangelho não me ensina e não me permite fazer isso. O Evangelho me ensina que, se fui assaltado, eu não te assalto. Se fui odiado, você recebe meu amor. Isso é Evangelho. Aí a Bíblia manda eu não me esquecer dos encarcerados. O problema maior, se você está me compreendendo, é que os que estão presos aqui, os encarcerados desse texto, não estão encarcerados porque fizeram mal. Os que estão encarcerados aqui, estão encarcerados porque pregaram o Evangelho. Porque resolveram viver uma vida santa, uma vida com Jesus, foram parar numa prisão. Agora escute, se até esses que estão presos, por amor ao Evangelho, pararam lá, são esquecidos, então imagine você aqueles que pararam lá, porque mataram, porque roubaram, porque fizeram alguma coisa nesse nível. Se esquecemos daqueles que são irmãos nossos, presos estão por amor ao Evangelho, então imagina aqueles que fizeram alguma coisa terrível e por essa razão estão lá. O Evangelho então vem dizer para mim e para você: aqueles que a sociedade esquece, despreza, o Evangelho está dizendo:
lembre-se dele. O que é ser uma igreja na prática, pastor? Ser uma igreja na prática é você se lembrar daqueles que são esquecidos. Você traz à sua memória aquele que um dia foi dela. Você traz para si aquele que deixou você. Você o esqueceu, você o abandonou. Aí o Evangelho vem dizer, não esqueça não, lembre-se deles. Eu até esqueci de pedir o Carlos Eduardo para colocar uma foto. Tem uma foto de Martin Luther King e uma foto de Fernandinho Beiramar. Os dois estão no mesmo cenário. Martin Luther King está preso atrás da grade. Fernandinho Beiramar também está preso atrás das grades. Consegue colocar, Carlos? Esse Carlos é exponencial. Os dois estão no mesmo cenário. Os dois estão atrás das grades. Aí você poderia me perguntar, pastor, os dois estão ali pela mesma razão? Não estão ali pela mesma razão. O que revela o caráter de um homem não é o lugar onde esse homem está, mas o que levou esse homem a chegar lá. Qual é a razão que Martin Luther King foi parar atrás das grades? Pois é, o que o levou é diferente daquilo que levou Fernandinho Beiramar. Martin Luther King estava atrás das grades porque defendeu os direitos das minorias, por defender, olha a foto aí, por defender o direito, por correr atrás de muitas coisas que o mundo desprezava, foi parar lá. Fernandinho Beiramar, porque ceifou a vida de muita gente, porque matou muita gente, porque interrompeu o sonho de muita gente, também parou lá. Note, os dois estão no mesmo lugar, mas o nosso caráter não é revelado onde nós estamos. Nosso caráter é revelado pelo que nos levou a chegar onde nós chegamos. Os presos desse texto, de Hebreus 13, 3, são aqueles que estão lá, não porque mataram ou roubaram, estão lá porque resolveram andar com Deus, viver com Deus. Pois é, por andar com Deus foram parar atrás das grades. Aí o Evangelho diz, não esqueça deles. Não esqueça deles. Eu queria pensar com vocês duas coisas importantes. Primeiro, a igreja precisa se lembrar daqueles que são maltratados por causa da fé. Pastor, o que é ser uma igreja na prática? Ser uma igreja na prática é uma igreja que se lembra daqueles que a sociedade despreza. A sociedade coloca lá e diz que morra lá. Mas a igreja diz, não morram lá. Nós amamos vocês, nós cuidamos de vocês, nós oramos por vocês. Pois é, veja que o Evangelho vai na contramão. O que o mundo prega para você esquecer, o Evangelho diz, não deixe ir de você, mantenha ele em você. Porque se lembrar é trazer de volta aquele que um dia esteve com a gente. Um dia estava aqui, então não precisei de lembrar. Uma vez que esquecido está, ele se foi de mim, eu preciso me lembrar, isto é, traga de volta a ti aquele que um dia se foi. O Evangelho me ensina isso. Lembre-se deles. Lembre-se deles. A segunda verdade que eu quero pensar com vocês, meus irmãos. A segunda verdade. A igreja precisa desenvolver empatia para com aqueles que sofrem. A igreja precisa desenvolver empatia. Essa palavra é tão necessária nesse tempo, né? Empatia. Nós estamos numa época que se as pessoas perguntarem assim, ou você perguntar a elas, né? Tá tudo bem, irmão? Se ela começar a explicar alguma coisa, o que você faz? Porque às vezes a gente pergunta, mas não disposto a ouvir a resposta. Tá tudo bem? Ah, não está muito bem, não. Então, vamos conversar outra hora. Empatia é você colocar-se no lugar de. Empatia é você sentir a dor do outro. Olha o que o texto diz. Lembrai-vos dos encarcerados como que se preso com eles. Isto é, você não está atrás das grades fisicamente, mas você está emocionalmente. Você está pensando, entendendo como se estivesse lá.
você se coloca no lugar. Aí o texto ainda vai dizer mais: dos que sofrem maus tratos, como que se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Por que muitas vezes a gente esquece? Muitas vezes eu não coloco a empatia em ação. Por quê? Porque pode ser que eu esteja cheio de mim. Já parou para pensar nisso? Eu ouvi uma frase que diz assim: há tanto eu em mim que tu não cabe. Eu estou tão cheio de mim que não há espaço para tu. Às vezes nós vivemos uma vida tão focada em nós mesmos que não cabe você. Por isso que a Bíblia me fala: olha, não olhe apenas para você, olhe para aquele que está lá atrás das grades. Ser uma igreja é se lembrar daqueles que são esquecidos. Por que, pastor, eu posso esquecer? Eu posso esquecer porque alguma coisa pode ter ocupado o lugar dele. Você já viu quando uma pessoa faz alguma coisa ruim, e aí, se eu fui alvo dessa coisa ruim, o que eu torço? Eu torço o seguinte: que prendam, que ele morra atrás das grades, ou seja, esta pessoa se foi de mim, e o que ocupou o lugar dela em mim: ódio, rancor, raiva. Eu posso esquecer de alguém, porque esse alguém, por ter ido da minha memória, agora foi ocupado em seu lugar ódio, raiva. O que existe em mim mais não é a lembrança da pessoa, o que existe em mim é a raiva, o ódio daquela pessoa. E por sentir tal coisa, que morra atrás das grades. Aí a Bíblia está dizendo: não é assim, o Evangelho não é assim. O Evangelho é: ame ainda que assaltado, ame ainda que roubado, ame ainda que aquele te causou mal, não faça o mesmo com ele, para que você não se torne um igual a ele. E eu quero encerrar dizendo para você, sobre esse segundo ponto, que a igreja precisa desenvolver empatia com aqueles que sofrem. Eu queria te chamar a sua atenção para que você desenvolvesse empatia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus fez isso. O que é misericórdia? Duas palavras: miséria e coração. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro. Não foi isso que Jesus fez por nós? Jesus não carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele não tomou sobre si. Pois é, quando eu lembro daquele que está encarcerado, quando eu lembro daquele que a sociedade esqueceu, eu estou sendo parecido com Jesus, e Deus então olha e fala: pois é, esse meu filho parece com Jesus Cristo. Esse meu servo, essa minha serva, tem semelhanças a ele, porque Jesus teve empatia conosco, Jesus se colocou no nosso lugar, levou a nossa ferida, carregou a nossa dor, ele não se esqueceu de nós. Então, se ele não se esqueceu de nós, e nós não esquecemos do outro, eu me pareço com Cristo. E quando me pareço com Cristo, eu me alegro, meu Deus. Eu queria dizer duas coisas aqui para você, para a gente encerrar. Duas coisas a você para a gente encerrar. A primeira verdade é: você é chamado para ser parecido com Jesus. E quem se parece com Jesus, se lembra daqueles que muita gente não se lembra. Se coloca no lugar daqueles que muita gente não se coloca no lugar. Quem se parece com Jesus defende o órfão, a viúva. Eu fico encantado com Jesus, porque tem uma turma de homens lá com pedra na mão para atacar numa adúltera. E os homens estão cheios de bons argumentos, dizendo o seguinte: não, ela é digna de morte, a lei diz que nós devemos matá-la. Pois é, e Jesus chega naquele cenário e ele fica do lado exatamente da mais frágil. Ele fica do lado exatamente daquela que uma multidão quer apedrejar e matar. O Evangelho me ensina: se tiver qualquer coisa acontecendo, sempre opte por ficar do lado dos mais fracos, dos mais frágeis, porque eu tenho certeza que Jesus sempre fica do lado do órfão, da viúva, do lado daquele que necessita, do pecador arrependido, e não daquele cheio de discurso, cheio de aparência, cheio de performance. Isso não encanta Jesus, mas o contrário
é onde Ele está presente. Quem se lembra dos encarcerados é parecido com Jesus. E a segunda e última verdade que eu quero trazer ao seu coração é: quando eu me coloco no lugar do outro, eu recebo de Deus o sustento para sentir essa dor e seguir a minha vida adiante. Perceba uma coisa. Veja se eu não tenho razão. Tem liberdade para discordar de mim, mas pense. Você já parou para pensar que as pessoas que vivem para si, o mundo delas é o seu ego, o mundo delas é si mesmos, e elas estão tão cheias de si que tu não cabe? Já parou para pensar que essas pessoas vivem doentes, frustradas, amarguradas? Quanto mais para si vivem, menos vivem. Por outro lado, dê uma olhada. As pessoas que estão sempre preocupadas com o próximo, amorosas, generosas, cuidam, sofrem junto, choram junto, riem junto. Pois é. Vejam essas pessoas como que Deus as sustenta. Vejam como há renovo nelas. Choram, se entristecem, mas há paz e alegria na alma. O mundo está procurando aquilo que você tem de graça no Evangelho em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo: traga à sua memória aqueles que porventura pode ter ido, porque ao fazê-lo, você é parecido com Jesus. Vamos cantar uma canção?